O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. Os nossos convidados de hoje são pessoas muito queridas que vêm lá de Florianópolis. É o Dr. Ricardo de Bernardi e a doutora Giovana Rosa. Dr. Ricardo é médico, terapeuta de vida passada, escritor, depois falaremos sobre seus livros, orador espírita internacional. E doutora Giovana, advogada, palestrante, divulgadora de nossa doutrina e também terapeuta de vida passada. Temos uma enorme alegria em recebê-los aqui em nosso programa e agradecemos essa oportunidade. E o tema que nós abordaremos hoje é amor, sexo e vidas passadas. Muito obrigada, doutor Ricardo, muito obrigada, doutora Giovana, pela presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos a oportunidade, estamos felizes de colaborar. É verdade. Doutor Ricardo e doutora Giovana, as nossas histórias de amor e sexo, elas têm relação com as vidas anteriores que já tivemos? Com certezamente. Certezamente. Essa é a brincadeira que nós fazemos, com certezamente. Não. Tem sim, né? Por quê? Porque nós trazemos nas nossas reencarnações as nossas histórias. E essas histórias, elas estão arquivadas no nosso psiquismo. Então, nós trazemos na reencarnação presente toda esta bagagem. Então, tudo que vamos no nosso dia a dia exercendo a nossa função como mãe, como pai, como esposo, como esposa, como filho, todos que estão inseridos naquele núcleo familiar trazem uma bagagem. E são, né, Giovana, são reencontros, né? Realmente são reencontros. É verdade. E como se pode comprovar que nossas histórias, como a senhora falou, de amor, sexo, são continuidade dessas vidas passadas? Aí vem a beleza da reencarnação, né? Como comprovamos isto? Nós comprovamos pela hipnose, comprovamos por algo que nós dois fazemos, né? A terapia de regressão a vidas passadas. Exatamente. A gente consegue, inclusive, observar muito as questões pessoais. Aliás, no meu livro, Amor, Sexo e Vidas Passadas, há um caso exatamente de uma questão de um casal que se esclarece pela terapia de regressão a vidas passadas. E a terceira maneira, né, Giovana, seriam a memória extracerebral. Ou seja, crianças que se lembram não é hipnose, nem a terapia. Isso. São recordações espontâneas de vidas passadas. Então, aí se documenta que as nossas histórias de amor, nossas histórias de sexo, de família, elas são uma continuidade, são reencontros. Né? Isso é uma forma sintética. Né? Isso. Todas as nossas uniões, os nossos casamentos, né? Hoje em dia, então, muito difícil encontrarmos um casal que tenha tido um único casamento, né? Então, essas nossas uniões, elas são programadas pela espiritualidade superior antes de renascermos? Olha, existem as programações, existem.
mas também existem aqueles casamentos que são acidentais, né? Os casamentos que são programados, é lógico que a espiritualidade programa esses casamentos, convidando, vamos dizer assim, de uma forma didática, convidando aqueles seres que irão reencarnar e que irão burilar algumas coisas, né? Então, é o convite ao processo reencarnatório para equilibrar aquele campo psíquico que aqueles seres adentram naquela história, naquele lar, naquele reencontro. Mas existem aqueles que no processo, no transitar aqui, acabam... Livre-arbítrio, né? Por livre-arbítrio, vamos dizer assim, desviando, né, daquele propósito e tendo esse tipo de casamento que acabei de citar anteriormente. Esses casamentos acidentais que a doutora Giovana mencionou, é uma referência que nós encontramos no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz ele classifica. Outros livros falam, meus livros também mencionam, enfim, mas a origem dessa informação é Nos Domínios da Mediunidade, editora FEB, médium Chico Xavier, que fala, como ela bem citou, os casamentos acidentais, não programados, decorrentes do livre-arbítrio, que acabam gerando outros tipos de casamentos ou não em vidas posteriores, né? Sim. E existe um ditado popular, né? Que nós sabemos que casamento e mortalha no céu se talha. É um dito popular, mas é verdadeiro, doutora Giovana? Isso teria que perguntar para os nossos avós. Bastante antigo, mas... É muito antigo. Vejam só o seguinte, esse ditado, ele atenderia a um percentual maior dos casamentos. Porém, como ela mencionou ainda há pouquinho, né, os casamentos acidentais não foram, entre aspas, talhados no céu, entre aspas. Né? Ou seja, a equipe de planejamento do processo reencarnatório, os chamados ministérios de reencarnação nas colônias, né, elas programam, mas nós desprogramamos aqui, né? Nós acabamos estragando essa programação. Então, nem todos os casamentos são talhados no plano extrafísico, né? Muitos são criados por situações aqui, né? Os acidentais. Os acidentais, exatamente. Então, quer dizer que os avós, né, falavam algo que, na realidade, mesmo não tendo conhecimento, mas tem um fundo de verdade. Né? Um espírito, ele tem sexo masculino, sexo feminino. Comentem isso, que é uma dúvida que sempre surge, né, a respeito. O doutor Ricardo é que gosta muito de dar um exemplo, inclusive, Bom, alguém pode dizer que o doutor Bezerra de Menezes é um espírito feminino? Não. Com barbinha e tudo, não dá. Tá? Alguém pode dizer que Joana de Ângeles é um espírito masculino? Não, é feminino. É claro que quem estuda sabe que no livro dos Espíritos está dito que o espírito não tem sexo. Não, a essência espiritual não tem sexo. Mas o perispírito do meu papai é de bigodinho e calvo. E da minha tia é toda engraçadinha. Então, o corpo astral, o perispírito, expressa um conjunto de energias que traduz o seu psiquismo de profundidade. Entende? Nós levamos para o plano extrafísico, para o mundo espiritual, peculiaridades já de vidas anteriores. Né? Então, embora a essência não tenha sexo, como ele se apresenta no mundo espiritual, inclusive a casamentos e até separações conjugais no plano espiritual. Basta pegar a Evolução dos Mundos, parte 2, ninguém chega na parte 2, a parte 1 é muito difícil. Na parte 2 é um segredinho, é pergunta e resposta, pergunta e resposta. E lá tem uma pergunta sobre separação de cônjuges espirituais. Mas aí o assunto é outro. Existem almas gêmeas, doutora Giovana? Olha, nós costumamos usar muito a expressão de que estamos atrás da nossa alma gêmea, né? Por que muitas vezes nós sentimos essa necessidade? É uma forma, assim, do espírito, no seu, vamos dizer assim, no seu desequilíbrio emocional, com as suas relações, estar sempre em busca de algo. Porque nós estamos sempre buscando no outro aquilo que falta em nós, né?
Então, essa história da alma gêmea, ela tem um pouco de verdade e um pouco não. Eu achei excelente isso que você colocou, Giovana, porque, na realidade, é o seguinte, primeiramente, não existem almas criadas de dois em dois, aos pares, né? No sentido clássico de alma gêmea. Agora, existem espíritos, né, que nós sabemos que têm uma afinidade imensa. Que têm um amor profundo, né? Exatamente. Agora, se todo casal, se todo ser humano tivesse alma gêmea, imagina quem seria a alma gêmea de um espírito desse de página policial que comete crimes atrozes. Seria algum anjo? Não, né? É claro que não. Então, evidentemente que isso tem muito de fantasia na história, embora existam espíritos que muitas encarnações se reencontram, apoiam uns aos outros e têm uma afinidade imensa. Mas é bom a gente utilizar a alma gêmea no sentido mais poético do que numa realidade de almas assim criadas dois a dois. O livre-arbítrio afasta, retorna, reaproxima, né? É verdade. E o doutor Ricardo nos falou sobre casamentos. Quando nós falamos em casamentos no mundo espiritual, isso incluiria a sexualidade, relações sexuais? Como é isso, doutora Giovana? Um assunto isso deixa muita gente de cabelo em pé, não é? Traz bastante curiosidade, porque todo mundo assim, mas como? Se lá nós somos espíritos. É né? verdade. Então, a gente sempre projeta aquela ideia do ato em si. Mas como tudo é energia, né? Então, existe esse casamento lá, existe essa aproximação, essa interação, ela existe, mas com uma energia, com equilíbrio, com amor, né? Difere da nossa realidade física, né? Então, é algo que é diferente. Não sei se o Ricardo quer complementar alguma coisa. Espíritos superiores, eles intercambiam, eles se unem, né? Casam-se, inclusive, né? E eles intercambiam energias, há um fluxo de amor que realimenta a dupla reciprocamente. Então, eles se fortalecem, entende? Essa fusão de energia entre eles é uma coisa belíssima. Né? Então, é uma forma de relacionamento sexual, porque o sexo não existe só no ser humano, existe no átomo, existe nos vegetais, como no átomo. O átomo ele é positivo no núcleo e a coroa eletrônica é negativa, se atrai, são campos eletromagnéticos opostos que se atraem. Dois átomos casam-se e dão uma molécula, não é verdade? Então, a lei de atração é uma lei universal, é a presença do Deus dentro de todos os seres do universo. Né? Então, essa energia sexual existe em todos os níveis. É claro que, à medida que vai se subindo na escala do crescimento espiritual, ela vai se expressando de uma forma mais sutil, mais profunda e mais espiritualizada, mas sempre existirá. Sempre existiu, né? Certo. E o senhor acaba de falar sobre a sexualidade que existe nos minerais e vegetais. Sim. Comenta um pouquinho mais isso, para esclarecer. Olha, o seguinte, bom, primeiramente, se a gente observar uma flor, o que é uma flor? É um órgão sexual masculino, um órgão sexual feminino, né? É a expressão máxima do vegetal, é a flor. E observe onde é que a flor está. A flor está no ápice, no ponto mais expressivo, inclusive em termos de altura e tudo mais. Passam-se os milhões de anos, o princípio espiritual vai se transformando, vai evoluindo, vai se modificando. Esses vegetais geram os animais fixos, como as esponjas, que são animais, mas são fixos, são plantinhas, aparentemente, né? E até atingindo o nível animal, o cérebro ao nível horizontal, mais ou menos, com o campo genital. Já não é mais no ápice, o topo, a finalidade principal e quase única do vegetal. Né? Já está no nível. E depois no homem inverte. Já está o cérebro em cima, a expressão do espírito pela mente, e a parte genética sendo controlada mentalmente. Então, tudo é um processo evolutivo. Né? A energia sexual existe no universo inteiro. No universo inteiro. Né? E ela provém, talvez tenha alguma questão a respeito, mas ela provém do nosso espírito, da essência mais profunda do espírito. Joana de Ângeles fala isso. Lá da profundidade da essência do espírito que brota energia. Só que ela vai passando por níveis. Né?
Então, existe no mineral como atração das partículas, nos átomos também, nos vegetais, nos animais, em tudo no universo. E o amor? O amor, ele existe apenas entre os seres superiores? Nós podemos entender amor entre os minerais? Olha, na realidade, o que é Deus? A primeira pergunta do livro do Espírito não é quem, né? É que é Deus. É muito diferente. Que é Deus? Deus não castiga, Deus não perdoa, Deus não fica contentinho, triste, nem agradado, desagradado. Isso aí é uma crença da civilização humana. O homem inventou um Deus que não existe. Existe o Deus cósmico. O amor que banha o macrocosmos, as galáxias estão mergulhadas no amor universal, né? E o microcosmo, as partículas subatômicas estão mergulhadas no amor universal. Então existe amor, o átomo é amor. Bom, uma pedra não ama. A pedra não tem energia cinética do amor, ela não manifesta o amor. Mas a pedra é amor. É uma junção, ela tem energia potencial de amor. Então, porque Deus é onipresente, né? Então, até fugiu da questão, não, né? Não, é o amor entre os minerais, nos minerais, né? Exatamente, o que o senhor falou. E qual seria, doutor Ricardo, o futuro da humanidade com relação às questões de sexo, às questões de sexualidade? Doutora Giovana também pode... Se a gente fizer aquele paralelo que você gosta de fazer comigo também, dos níveis de evolução da sociedade, como é que você vê o... Olha, como é que será o futuro, né? Nós saímos de um primitivismo e esse primitivismo, ele está ainda inserido em nós. Porque tudo que nós experienciamos nos séculos estão em nossos registros e esses registros, eles não se perdem. Faz parte de nós. Saímos, então, desse primitivismo, passamos para outra fase da humanidade e hoje nós estamos nessa fase que estamos vivenciando. Fases agudas, crônicas, mas que a sociedade em si se questiona, embora a gente perceba e possa até dizer que nós estamos vivenciando um caos, mas na verdade nós estamos vivenciando o quê? Um despertar que todo o espírito está sentindo dentro da sua alma a necessidade de quê? Da mudança. O amor, ele está o tempo todo presente, como colocou o Dr. Ricardo. Ele está lá nos minerais, está em tudo. Por quê? Porque existe essa centelha divina vibrando o tempo todo. Faz o que para nós essa centelha? É esse desejo de realmente alcançarmos o convite que há muito já foi nos dado. As coisas, elas irão melhorar? Sim, elas estão melhorando. A gente vê uma sociedade que no momento ela transita e se já começa a se interrogar, começa a se questionar um desejo de melhora, porque as pessoas podem dizer assim, no momento que elas estão, no momento crucial, dizer, eu não aguento mais. Então, quando nós tanto falamos de transição planetária, eu sempre digo que a transição é um convite para o ser que está despertando e é um convite a quê? A uma educação. A educação que nós tanto almejamos e que alguns ainda não, vamos dizer assim, não introjetou na consciência essa necessidade. Então, nós iremos transcender, nós iremos nesse espiral evolutivo alcançar o vértice, né? Alcançar essa luz, né? Ou seja, do ser mais espiritualizado, sim.
Mas esse livre-arbítrio que foi nos dado está mais que na hora desse despertar e procurarmos a senda do caminho para que essa evolução se processe para esse novo, né, momento que ainda não sabemos exatamente se será em 2019, como alguns colocam, né? Que eu não aceito, mas tudo bem. Mas que não existe a data, né? O que existe a proposta, né? É uma necessidade imediata de mudanças, né? Que a gente poderia aqui falar por horas, né? Exato. Eu diria o seguinte, que dentro dessa linha que ela abordou, né, que é bem interessante, né, nós saímos, como ela disse, um primitivismo, nós saímos do núcleo familiar infantil. Saímos, não estamos mais. Como é que era o núcleo familiar infantil? O sexo era tabu, era pecado, Jesus para nascer tinha que ser uma pessoa virgem, enfim, uma série de situações, porque o sexo era um problema complicado para a humanidade. Porque quem orientava, quem ensinava sobre o sexo é quem não podia ter sexo. Nem podia ter família, não podia ser pai, eram os sacerdotes, eram as únicas pessoas que podiam orientar. Não tinha psicólogo, não tinha médico que entendesse disso, né? Não. Então, era quem dava a orientação. Então, era uma necessidade, não é nenhum problema, era a necessidade da humanidade naquela época. Saímos dessa situação de repressão, de autoridade violenta paterna e tudo mais, saímos de lá. Estamos aonde agora? Saímos da infância social, estamos na adolescência. A palavra que ela usou foi interessante, ela disse contestação, não foi isso? Né? Algum termo no sentido, né, que ela usou. Então, contestação, nós estamos vivendo a contestação. Então, agora não é mais reprimido, tudo é permitido. Tudo é permitido. Então, Deus para quê? Família para quê? Heterossexualidade por quê? Liberdade total, tudo com todos, etc. Então, existe, é que nem uma mola, reprimiu, a mola saltou. Estamos no processo de adolescência social. O que é adolescente? Transição. Isso é o rumo à maturidade. Ela ainda mencionou ainda um pouquinho. É uma evolução. Não somos mais crianças sociais, mas somos adolescentes, a sociedade terrestre, né? E, evidentemente, o futuro é o quê? Entender o amor e o sexo como decorrente de toda uma estrutura anterior, de vidas anteriores, né? Entender que há, no relação entre um casal, um fluxo de energia, algo mais do que biológico, onde o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, tudo troca energias. Então, e a vinculação do sexo com o amor. O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, cansou de falar isso, né? Emmanuel, Vida e Sexo. Né? Então, o futuro é esse. Né? O futuro é esse. Exato. Meus queridos irmãos, nós estamos nos encaminhando aos minutos finais do primeiro bloco. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir com o Dr. Ricardo de Bernardi e doutora Giovana Rosa nos trazendo esse tema maravilhoso, amor, sexo e vidas passadas. Até já! Minha história começa dia 21 de janeiro de 1986. Cresci no bairro de Olaria e conheci um esporte que mudou a minha vida. Passava todos os dias em frente ao Superpão, encontrava os amigos e ia treinar. Hoje estou com 30 anos e reúno muitas vitórias. Eu amo voltar para a serra, rever os amigos, encontrar a família e comer um pãozinho que faz parte da minha história. Superpão, 30 anos, deliciosa desde sempre. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama.
ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo aqui em nosso programa Dr. Ricardo de Bernardi e doutora Giovana Rosa, que pertencem ao Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. E Dr. Ricardo nos trouxe alguns de seus livros que gostaríamos de mostrar aqui. Todos eles podem ser encomendados na banca do Livro Espírita, aqui na Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. Temos este, o senhor quer falar um pouquinho sobre esse? Relação espiritual, mãe e filho. Relação espiritual, mãe e filho. Gestação, sublime intercâmbio, explicando o processo reencarnatório. Isso resumidamente, né? Ele está indo para a 8ª edição. A Giovana está lembrando na 8ª edição. Esse aqui é Médico Espírita Responde. São 507 perguntas que me fizeram. Sobre água, alimentação, anticoncepcionais, enfim. São 500 e poucas questões. É um livro fácil de ler. E dos faraós da física quântica, a evolução do pensamento humano em termos de reencarnação, como é que a reencarnação era vista no Egito, pela Seixinoe, pelo budismo, esoterismo, etc., até chegar na visão espírita e na física quântica. E esse aqui é o tema do seminário daqui a pouco, né? Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, né? Amor, Sexo e Vidas Passadas, onde a doutora Giovana vai me ajudar muito com a sua participação. Aliás, ontem ela fez uma palestra interessantíssima lá na Casa Fraternal, na Casa Associação Espírita Fraternal. Eu não estou acostumado com os termos aqui, né? Muito interessante a palestra dela. Então, este tema aqui, Amor, Sexo e Vidas Passadas, é o tema do seminário que acontecerá daqui a pouquinho, ali na Associação Espírita Fraternal, no Paissandu, onde ontem à noite a doutora Giovana nos brindou com uma palestra maravilhosa. Então, aqui estão os livros. Aqueles que se interessarem pelos livros do Dr. Ricardo de Bernardi, procurem a banca do Livro Espírita, porque lá, caso eles não estejam lá, porque o número de livros que nós ficamos sempre não é muito grande, às vezes se esgota, mas estamos sempre recebendo as encomendas pelo WhatsApp, a banca tem e-mail, é uma banca, eu costumo dizer, bastante atualizada, bastante moderna. Então, dando continuidade aqui ao nosso maravilhoso tema, como compreender a homossexualidade sob o ponto de vista da reencarnação? De quem? João tem do fio do cabelo, a unha do pé, passando por todos os órgãos internos, nas 100 trilhões de células, está marcado XY. Ou seja, esse espírito está reencarnado no sexo masculino. Maria tem nas 100 trilhões de células
da cabeça aos pés, em todos os 100 trilhões de células, coração, pulmão, está escrito, você é mulher. Essa é a programação espiritual nessa encarnação para o João e para a Maria. Opções são opções, condutas são condutas. Programação espiritual existe. O indivíduo que opta pela homossexualidade é uma opção de conduta, mas que deve ser respeitada como de respeito a todo mundo. Quem fuma, quem não fuma, temos que respeitar a todos. Certo? Não concordo com quem fume. Eu sou médico, mas eu tenho que respeitá-lo e tratá-lo bem. Não posso ser fumofóbico. Né? Então, temos que tratar todos bem. Mas, com o conhecimento espírita que nós temos, e com todo respeito a quem opta por essa conduta, ele está fugindo a uma programação reencarnatória. Ninguém está dizendo que ele é menos evoluído. Eu sou heterossexual, pode haver um homossexual muito mais evoluído do que eu, porque ele faz milhares de coisas para o próximo que eu não faço. Ninguém está discriminando nada disso. Mas nesse itemzinho ele está em desacordo com a sua programação espiritual. Ele tem uma dificuldade adaptativa, respeitabilíssima, mas que não pode ser estimulado, não pode ser dito, não, é por aí mesmo e tal. Não. A gente opina. Não podemos ter preconceitos, mas temos conceitos para nós claros, certo? Assim eu vejo essa situação, né? E o assunto é delicadíssimo, cada caso é um caso. Nós estamos falando aqui em 30 segundos, uma coisa que dá para fazer um seminário de dia inteiro, com muito respeito, mas com conhecimento, com posições claras e definidas. Doutora, quer acrescentar alguma coisa? Quer acrescentar algo, doutora? É isso aí mesmo. Pois não. A sexualidade nos seres humanos, ela tem apenas, agora eu vou perguntar à doutora Giovana, ela tem apenas a função reprodutiva? Não. A sexualidade é uma coisa muito abrangente, porque ela é uma energia, né? Então, essa energia, quando ela está equilibrada, ela se expande para outros processos da vida, né? Para as artes, para a educação, para a música, para o conhecimento, né, doutor Ricardo? Sim. E o seguinte, quando o casal se ama, existe entre eles um intercâmbio energético. Quando um casal tem uma relação meramente, digamos, comercial ou biológica, não existindo amor, há um fluxo de energia biológica, fluidos, etc., e um fluxo de energia de bioenergia, o famoso fluido vital. Então, a aura deles se interpenetram. A aula dele se penetra. Agora, quando há amor, existe ligação, além de física e etérica, existe ligação de corpo astral, o perispírito de ambos troca energias, fluidos perispirituais. Existe fluxo de energia a nível mental, corpo mental deles troca energias. E a essência espiritual deles envia energias para o outro. Então, quando há amor, né? Então, com certeza, concordo com a doutora Giovana que o sexo não tem apenas função reprodutiva. Entende? Então, tem uma função de fortalecimento mútuo, de troca de energias e algo que é de origem divina. Se há troca de energia entre um casal que se relaciona sexualmente, como isso acontece? Como isso ocorre? E que tipos de energia existe aí nessa relação? Olha, nós já acabei até me adiantando na resposta anterior, mas até aproveitar outras questões que a senhora tem aí, né? Mas é isso mesmo, a troca de energia biológica, etérica, o corpo etérico que une o perispírito ao corpo físico, para quem não sabe, né? Está ligado molécula a molécula, é pelo corpo etérico, pelo fluido vital. Então, troca fluido vital, troca fluido perispiritual, troca fluido mental e troca fluido de essência do espírito. Em resumo, seria isso, né? Então, algo mais acrescentaria isso? Não? É isso aí. Uma troca ampla de energias, né? Na véspera ou no dia de uma reunião mediúnica,
Deve-se evitar a relação sexual, doutora Giovana? Há casos específicos? É recomendado que se evite? Bem, essa pergunta, ela foi colocada assim com um determinado propósito, né? Até mesmo sobre a questão assim de não termos o preconceito ou levar por um determinismo determinadas atitudes, né? É lógico que no que antecede a uma reunião mediúnica, sempre é importante buscarmos o que para aquele dia? O equilíbrio em tudo, não apenas só na questão sexual, mas como nós estamos trazendo um assunto que está relacionado à questão de amor e sexo, então por que não falarmos também da questão que envolve reuniões mediúnicas e a questão do sexo em si, né? Tudo que realizamos na vida com amor, inclusive essa relação sexual, não há problema, porque naquele momento em que antecede a reunião e que ocorre um ato sexual, mas um ato sexual que foi realizado numa troca de energia amorosa, é essa troca de energias ali, é uma troca de energia que vai favorecer ao trabalho, porque ela não se dispersou energeticamente. Ela não, quando eu falo que ela não se dispersou, no sentido de que quando não há o amor verdadeiro, que foi algo apenas de instinto e atração, ali essa energia ela não se concentrou num objetivo que é o amor. Então, não devemos ver e pautar, assim, levar com um rigor, né? Então, é lógico que é uma questão, assim, que a gente coloca mais para sairmos um pouco daquele tabu, assim. Exato. Né? Então, o amor sempre, né, sendo colocado em primeiro lugar, né? Exato. Inclusive, até detalhando um pouquinho, quando há relacionamento sem amor, há uma concentração de energia na região genésica, no chakra genésico. Então, o chakra genésico, ele hipertrofia, ele cresce, ele acumula energia, essa energia gravita, pesa ali. E isso dificulta a ascensão dessas energias aos chakras superiores, os centros de forças superiores, né? Agora, o relacionamento com amor, como falou a doutora Giovana, né? O relacionamento com amor, essa energia não fica concentrada no genésico. Ela abre pelos campos, pelos canais, pelos nadis, como dizem os orientais, né? Essa energia flui e chega ao coronário, tá? Então, o sexo ele é algo superior e divino quando há amor, né? Não há problema. Evidentemente que como alguém deve fazer jejum? Não deve fazer jejum, mas eu devo comer 4 pratos? Não deve, né? Então, evidentemente, é questão só de bom senso, de equilíbrio, do cansaço físico. Aí são questões outras, né? Outras questões que são de bom senso recomendadas, né? Qual a visão da doutrina espírita sobre o complexo de Édipo? Bom, começo então. Pode ser? Pode. Quando você quiser me interromper, fique à vontade também. Então é o seguinte, muitas vezes, vamos dar um exemplo, João e Maria são casados, mas João se apaixona por Joana, tem um envolvimento com Joana, e Maria sofre, suicida, enfim, tudo mais. Aí o que ocorre? Chega no plano espiritual, o pessoal diz assim, olha, vamos acertar essa situação, vamos mudar, o Emmanuel fala em desvinculação, vamos desvincular essa ligação afetivo-sexual entre o João e Joana, e a Joaninha vai nascer como filho do João na próxima. Tá? E da Maria de novo, porque ela tem que aprender a respeitar a Maria vai perdoar a Joana, né? Então nasce como filhinha ali, né? Ou o menino também. Então, o complexo de Édipo, o menino, muitas vezes, que foi um ex-companheiro da mãe, muitas vezes, não quer dizer sempre, né? Mas algumas vezes, que foi companheiro da mãe, ele renasce ali para ver a desvinculação, mudar a frequência de vibração, manter o amor, porque existe entre os dois, né? Manter o amor, manter a ligação, fortalecer o laço, mas desvincular da questão sexual. Só que, muitas vezes, embora o complexo de Édipo seja normal,
ele é exacerbado por causa de fluxo de energias que vem do inconsciente, que ele sintoniza com aquele passado. Então ele se apaixona profundamente pela mãe, né? Às vezes precisa mais uma encarnação, reencarnar como filho de novo, né? Às vezes não é suficiente. Não é, né? suficiente. Nós estamos já nos minutos finais do nosso programa. Passa muito rápido, né, doutora Giovana? Passa tão rápido, é tanta coisa, são tantas dúvidas, coisas que a gente gostaria de esclarecer. Mas eu vou perguntar a vocês qual a maior contribuição que a doutrina espírita nos dá com relação à compreensão da sexualidade. Olha, a doutrina espírita, ela é um educandário, né? Não podemos esquecer disto. Ela nos convida, através, vamos dizer assim, até mesmo não deixar aqui de citar alguém tão importante que é Jesus, que há milênios e séculos nos prometeu esse Consolador que hoje nós abraçamos veementemente e vamos a cada dia internalizando isto, não pairando apenas na superfície, mas sim na consciência da seriedade desse convite para a evolução a qual nós estamos inseridos como espíritos, como ser. Então, a doutrina espírita na questão sexual, muitos espíritos em obras de Chico Xavier, através de André Luiz, é colocado que esta questão ainda é uma questão assim que paira ainda no nosso planeta. Não gostaria de usar a expressão caos, mas, na realidade, os desequilíbrios que transitam dentro das questões sexuais é bastante ainda, é uma tormenta ainda para o espírito. Mas, como nós temos a proposta da evolução e cabe a nós, através do livre-arbítrio, buscarmos passo a passo a concentrar essas energias ao equilíbrio, então a proposta é o quê? É a busca do amor sublime, que vai transcender o espírito, equilibrar essa energia sexual, né? Para quê? Para que a gente possa alcançar o amor pleno, o amor verdadeiro, né? A gente pode dizer que a doutrina espírita vai dar uma visão do amor e da sexualidade, uma visão ampla, né? E entendendo o processo da reencarnação como fundamental para compreender essas questões, vinculando ao amor, né? Em resumo é isso mesmo. Agradecemos muito a presença dos senhores aqui em nosso programa. É uma oportunidade que estamos tendo. Nós que agradecemos. E convidamos para o seminário que irá acontecer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Daqui a pouquinho. Estaremos Temos lá. que sair daqui da TV Zoom, mas aqui em Friburgo é tudo muito pertinho, né? E gostaria de desejar a todos vocês que estão aqui nos acompanhando também, doutor José Henrique, o Brígido, a nossa querida Marilis, um final de semana maravilhoso, com Deus nosso Pai nos acompanhando sempre, e Jesus, mestre querido, sempre ao nosso lado. E convidar a todos que amanhã compareçam ao Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, porque lá teremos a nossa festa do yakisoba, e a renda deste yakisoba é toda revertida aos nossos queridos idosos que lá vivem e necessitam dessa caridade, desse nosso momento fraterno. Tomara mesmo, com certeza será uma festa maravilhosa. Aguardamos todos vocês. Até o próximo programa.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.